Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao seminário do IBRAC. Primeiro eu queria apresentar os integrantes da mesa. Aqui ao meu lado o Dr. Guilherme Rezende, atual economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Guilherme é pesquisador concursado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, desde 2004. É também doutor em Economia Regional pela London School of Economics and Political Science e mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Logo depois do Guilherme, o professor Daniel Sokol. Daniel Sokol é professor da Fundação de Pesquisa da Universidade da Flórida e professor de Direito no Levin College da Faculdade de Direito da mesma universidade. Sokol é também Senior of Counsel no escritório Wilson Sonsini, de Washington, editor do blog Antitrust and Competition Policy. Daniel foi nomeado em 2014 pelo Global Competition Review como acadêmico antitrust do ano. Ao lado do professor Sokol, a doutora Ana Frazão. Ana é sócia do escritório Gustavo Tepedino Advogados, é também professora de Direito Civil e Comercial na Universidade de Brasília e foi, como todos sabem, conselheira do CAD entre 2012 e 2015. Ana é doutora em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e especialista em Direito Econômico e Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Por fim, o último integrante da mesa é Hartmut Schneider. Hartmut é sócio do Wilmer Hale, de Washington, advogado admitido nos Estados Unidos e na Alemanha. E, antes de se mudar para Washington, Hartmut trabalhou na área concorrencial do Wilmer Hale em Bruxelas, Berlim e Nova York. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer aí o IBRAC pelo convite. É um prazer estar aqui, mais um seminário anual do IBRAC, e uma honra poder moderar esse painel com os integrantes da mesa. Aproveito a oportunidade também para agradecer Caio Mário por sugerir o tema. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco hoje. Queria agradecer também a Marcela Lorenzetti e o Bruno Renzetti, que gentilmente ajudaram aí a organizar esse painel. Com isso, acho que eu queria fazer só algumas breves considerações, para não tomar muito tempo dos palestrantes, sobre o tema, né, que foi escolhido para esse painel. Direito Antitrust 2.0, plataformas digitais, remete uma ideia de uma nova fase do direito. Acho que a gente tem ouvido muito aqui em vários painéis discussões sobre plataformas digitais, dados, e a gente vai tocar em alguns desses temas aqui. Então, remete uma ideia assim, de desafios que estão sendo colocados para o direito antitrust, que a tecnologia, e mais especificamente plataformas de dois lados, né, ou múltiplos lados, têm imposto ao direito antitrust. Então, como todos sabem, essas plataformas fazem parte do nosso dia a dia, né? Usamos plataformas de dois ou múltiplos lados no nosso cotidiano, quando acessamos um conteúdo audiovisual online, quando pagamos por uma refeição com um cartão de crédito, ou quando adquirimos produtos ou serviços por um smartphone, por exemplo, né? Essas plataformas têm uma série de características que são extremamente relevantes para qualquer análise antitrust, né? Efeitos de rede diretos e indiretos, efeito de feedback loop, né? O chamado feedback loop, que basicamente ele desencadeia uma espiral de reações com efeito multiplicador que aumenta a magnitude dessas ações, né, na plataforma, impactando os diversos lados do mercado, os diversos lados da plataforma. E, por fim, também coleta de dados pessoais. Muitas dessas plataformas coletam muitos dados de usuários, né?
Mas uma diferença fundamental, acho, dessas plataformas é o caráter transacional ou não transacional dessas plataformas. Eu acho que Hartmut e Danny vão poder tratar um pouco melhor desse tema aqui ao longo do nosso debate. Tá? Então, eu acho que alguns dos temas que a gente identificou para esse painel são, e alguns deles a gente vai tratar aqui, são, por exemplo, definição de mercado relevante, né? Como definir mercados envolvendo plataformas digitais. Se define um mercado só, 2 mercados interrelacionados, qual a relevância, né, do SNP test ou do teste do monopolista hipotético para plataformas digitais? Como é que você realiza um teste um SNP test, no caso, para um produto que não tem preço, né, um produto gratuito, que é muito comum também nesses mercados. Análise de poder de mercado é outro tema extremamente relevante e caro para o direito antitrust. E um aspecto a ser considerado, por exemplo, é a importância de um efeito de rede forte numa definição ou numa identificação de análise de poder de mercado. Né? Quando você aumenta um preço para um usuário de um lado da plataforma, isso cria um incentivo para que ele deixe a plataforma, há uma redução na quantidade de usuários, quer dizer, qual é o impacto, então, que esses efeitos de rede têm numa análise de poder de mercado. A relevância e o papel de dados nessas plataformas também é um tema super pesquisado, né, por acadêmicos, profissionais, e também é um dos temas que a gente pretende abordar hoje aqui. E, por fim, um outro tema é limites de uso de algoritmos, né, e de inteligência artificial. Quais são os limites, né, no uso dessas tecnologias para fins anticompetitivos? Acho que a gente vai poder tratar de alguns desses temas aqui. Então, queria colocar a apresentação. A gente preparou uma apresentação, a ideia dessa apresentação é guiar um pouco esse debate. Tá? Aqui está a agenda com os 4 itens, né, 4 tópicos que a gente pretende abordar. O primeiro é papel dos dados, né, o segundo, definição de mercados relevantes em plataformas digitais. Terceiro, estudos empíricos em inovação disruptiva. E, por fim, algoritmos e precificação. Tá? Cada tópico terá 2 perguntas que serão debatidas entre os palestrantes. Cada questão terá um líder, que iniciará o debate, fazendo a sua exposição inicial, seguida de comentários dos demais participantes da mesa. Então, teremos um total aí de 8 perguntas em 4 tópicos para o debate. E, ao final, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Então, gostaria de pedir a gentileza de todos de aguardarem até o final do painel para formularem os seus questionamentos. Então, iniciando, o primeiro item aqui, queria fazer uma pergunta, acho que para a doutora Ana Frazão, sobre o papel dos dados, né, no direito antitrust. Como os dados alteram as análises sobre o poder de mercado, né? Qual o papel e a importância de efeitos de redes e análises estáticas e dinâmicas sobre o poder de mercado. Então, passo a palavra para a doutora Ana. Obrigada. Obrigada, Daniel. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar muito especialmente todos aqui dessa mesa, agradecer ao IBRAC pelo convite. E indo, então, já para a nossa questão, eu, particularmente, não tenho dúvidas de que os dados hoje, muito mais do que insumos, eventualmente até essential facilities, muito mais do que uma moeda, eles são uma grande fonte de poder, especialmente em plataformas digitais, cujo modelo de negócios possibilita a utilização dos dados para o acúmulo de um grande poder econômico e que também, por características próprias do negócio, a própria competição nesses mercados se torna muito mais difícil. Então, estamos diante de mercados caracterizados por dinâmicas como a do
do The Winner Takes It All, efeitos de rede, especialmente os indiretos, mercados de 2 ou múltiplos lados em que os usuários muitas vezes ficam do lado gratuito desse mercado, e tudo isso impõe realmente uma série de desafios. Não é fácil, é claro, compreender o poder econômico que se extrai dos dados, mas eu acho que alguns aspectos desse poder precisam ser realçados, especialmente para aquelas plataformas que trabalham com o negócio de dados. É porque nem sempre é fácil a gente generalizar e as plataformas comportam diferentes modelos. O primeiro tipo de poder que eu considero super relevante, o poder de conexão, o gatekeeper power. Essas plataformas conectam agentes econômicos, usuários, eventualmente até o governo, e, claro, elas podem tirar vantagens de todos aqueles que dependem da sua infraestrutura. Segundo importante tipo de poder, o poder de alavancagem, eventualmente até de fechamento de mercado. Muitas dessas plataformas não são apenas infraestruturas, elas também concorrem com vários dos seus usuários, tendo incentivos também para favorecer seus próprios produtos ou serviços em detrimento dos usuários. Ou seja, uma série de problemas de conglomerado aqui são potencializados. Terceira, o poder de se apropriar indevidamente de dados e informações dos seus usuários. Muitas dessas plataformas praticamente nos vigiam 100% do tempo. Elas conseguem extrair um volume imenso de dados ao nosso respeito, que, claro, vai poder ser utilizado para os mais diferentes fins. Quarto, poder de comunicação. Em um mundo com tanta informação, as plataformas cumprem o papel de selecionar, ordenar, filtrar e, muitas vezes, até moldar a informação. E esse é um poder extremamente importante. Quinto, poder de influenciar e, eventualmente, até de manipular as pessoas. Partindo da premissa do Castells de que a forma mais fundamental de poder é a habilidade de moldar a mente humana, nós percebemos como várias plataformas conseguem, sim, fazer isso. De certa forma, Tim Wu não está errado quando ele diz que talvez o verdadeiro negócio de muitas dessas plataformas digitais seja realmente o de influenciar consciências. E haveria ainda um sexto aspecto, ao meu ver, extremamente importante, ainda que interconectado com os aspectos anteriores, que é o do poder político. As plataformas conseguem utilizar o seu poder para convertê-lo diretamente em votos, podendo alterar estruturalmente uma democracia. E, é claro, não estou falando de inúmeras outras possibilidades de utilização de poder político, como lobby, como captura, mas aqui nós estamos diante de uma realidade que talvez não conhecêssemos antes, ou pelo menos não nessa intensidade. Esse poder, portanto, que decorre dos dados e que já é concentrado por algumas plataformas, é de tal extensão que muitos já consideram essas plataformas verdadeiros estados. E é importante a gente observar também que o agigantamento de muitas delas decorre, pelo menos em parte, de práticas ilícitas relacionadas à utilização indevida de dados dos usuários, muitas vezes sem o seu consentimento, muitas vezes sem nem mesmo o seu conhecimento. Diante, portanto, desse poder, nós estaremos diante de um cenário que apresenta, claro, uma série de riscos, ainda que analisemos esse poder por uma metodologia, digamos assim, mais tradicional. O cenário de discriminações, por exemplo, decorre claramente do poder de conexão e também de poder de alavancagem que essas plataformas têm. Mas eu acho que é muito importante entender que, talvez, com as plataformas, seja muito difícil fazer uma segmentação que até então o antitruste procura fazer, que é a segmentação entre poder econômico e poder político. Porque o fato é que o poder que elas detêm pode ser utilizado para causar dano aos usuários naquilo que eles têm de mais precioso, que é a sua cidadania, que é a sua individualidade. E, portanto, isso muda radicalmente a forma como o poder econômico é visto, gerando um desafio não só para o direito antitruste, mas também para ele, de como poderemos, então, lidar com esse tipo de poder. E, para mim, pelo menos, necessariamente nós vamos ter que alargar a noção de poder econômico, necessariamente incluindo as suas repercussões sociais e políticas, e também prestarmos um pouco mais de atenção no exercício dinâmico desse poder.
considerando o meu tempo, então, Daniel, eu acho que eu paro por aqui. Se for o caso, volto para fazer outras considerações. Obrigada. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Só uma correção, gente, os comentários, quer dizer, são apenas um comentário depois do comentário inicial do líder, senão não dá tempo para a gente fechar o painel. Tá? Então, seguindo a ordem aqui, queria passar a palavra para o Hartmut para fazer suas considerações sobre o mesmo tema. Yeah, thank you, Daniel, and thank you, Anna, and thank you for having me here on this panel. It's always a pleasure to be in Brazil. It's a particular pleasure to be among such distinguished competition practitioners. Danny and I got here this morning from the US and were promised there wouldn't be cameras in the room, so apparently that was a bait and switch. But I wanted to present in response to Anna as a comment on Anna, the perspective of the US enforcers on some of these issues, and in particular, the perspective on the role that antitrust can play in a data setting. I'll go back in these few comments both to enforcers under the Obama administration and to some in the Trump administration. There are nuances between those two, but there's also some agreements between those two groups. And I think I would make three statements about what's been said on the part of antitrust enforcers about this area, and specifically about the role of antitrust. So you mentioned a lot of aspects that transcend antitrust questions, the political influence, the economic influence, how should we take care of that? The comments that I'm about to make are more narrow on the antitrust field. And I think the first question that's been debated a fair amount in the US is do we need new rules for this? Is the current framework sufficient to deal with it? And I think there's consensus across the spectrum that for antitrust problems, the current rules are probably flexible enough to take care of this. Terrell McSweeney, one of the commissioners at the FTC under Obama, said that there's a lot of data that anyone can obtain for fairly nominal cost, suggesting there wouldn't be necessarily a problem. But there's also a lot of valuable data that's proprietary and could operate as a barrier to entry. All depends on the facts, and we need to use the available frameworks to analyze it. More recently, Makan Delrahim, the head of the DOJ antitrust division, in a Chicago speech, described data as an emerging new asset and said, anytime that somebody comes up with a new asset, people try to monopolize it. That's just the way it works. And that can result in barriers to entry, but it can also result in opportunity because it generates incentives to innovate and to be better. And he again said the antitrust, what he describes as the antitrust consensus approach, which basically means consumer welfare standard that we've all been working with for a while, should be flexible enough. So that the general framework, the general consensus there seems to be, at least by the enforcers, we probably don't need new rules. The second observation is, and this again seems to be agreed on both sides, is in the merger context, you can certainly have an accumulation of data that requires intervention in the form of divestitures, for example. There's been a couple of cases going back to the early part of the last decade where the agencies, long before data was a hot topic, really, where the agencies have intervened in matters where data sets were combined, typically combined with know-how and analytical skills, but were combined and they requested divestitures. Thomson Reuters in 2008 is an example. Dun & Bradstreet educational marketing data is another example. Where the question that then follows from that is does antitrust also have a role outside of the merger context? And here the most recent statements come from the Department of Justice, mostly Barry Nigro, one of the deputies in the DOJ antitrust division. And he expressed a fair amount of skepticism that antitrust has much of a unique role to play with respect to data, and specifically with respect to potential sharing of data
even when it is proprietary. Barry emphasized that could reduce incentives, and also expressed some discomfort with how intervention would be a regulatory approach as opposed to an enforcement approach, which the DOJ in particular is very focused on. So those are just three perspectives, or maybe one perspective in various flavors from the U.S. Enforcement perspective that I think are important in considering the various powers that you outlined, Anna, and how to sort of think about what if anything, antitrust can do to address problems that might arise from those powers. Very interesting. Hartmut, thank you. Now moving to the next question that Professor Sokol will answer is this data, dados são uma barreira à entrada. Sorry, Dani. Dados são uma barreira à entrada. Se dados são insumos essenciais, podem incumbentes negarem acesso a esses insumos? Como analisar a disponibilidade de ativos não rivais para concorrentes? Okay. So, thank you very much. It's always wonderful to be back in Brazil. Such a large and well-informed competition authority and practitioner community. So there are a few things that I would note. So if we look at the academic literature, particularly the empirical literature in economics, to a certain extent in information systems, marketing, and strategy, we see that there's some theories, but I want to focus on the empirics right now. So we've seen empirically that there's a lot of good that a free side to a market can provide. When you monetize data, it allows free products and services. Typically, that's pro-competitive, right? We have quality enhancements across any number of products and platforms, and we've had enhanced innovation in these settings. We've also seen it not just companies, but also acquisitions made by companies that are pro-competitive in this regard. So often what we have are low barriers to entry. That data itself doesn't really do enough. It's what you do with the data that matters. And we've seen this across any number of platforms. If not, we wouldn't have more successful services, right? Why did Snap all of a sudden take significant market share? They did something different, right? A different business model. They were going to have pictures that would automatically delete. By the way, it turns out they don't automatically delete. We have, again, in online datings, I don't know what apps are popular in Brazil. Frankly, I don't know what apps are popular in the States except for when I hear it from my students. And then there's what I think of as dating, and then there's what they think of as dating. And so it turns out if we believe that barriers to entry based on data were high, Tinder, which is popular in the United States, I don't know, no one needs to tell me whether or not they use it in Brazil. I'm guessing the answer is yes. That would never have succeeded because we had 5 or 6 different established websites that if data is really what mattered, they couldn't have entered, but they had a brilliant idea, which was the data itself is not important. Eventually, they'll make money off the data. We have a much more basic idea that is really as old as like dating. Yes or no? I don't know which one was right swipe and which is the left swipe, but very basic decision. It turns out some data is more valuable than others. Why? Because a lot of data gets stale over time. So we do have a case not involving big data, but involving data that looked at historic data, purely financial data, right? That's a bit different than the kind of big data tech platform that oftentimes we're talking about. And how can I prove it to you, like how this gets stale? So many of you will work in mergers. Why? Because that's where the majority of work is in competition law. So I'll walk you through a very simple hypothetical.
So you have two companies that merge. They could be online platforms, or they could be traditional industrial companies that still produce a lot of data. And the first thing that happens post-acquisition is you say, so how have you kept your data? Was it structured or unstructured? Then there's silence. Then you start hiring a bunch of former General Electric people trained in Six Sigma to try to optimize the data. By the way, there are a lot more of these people who are now ex-General Electric than there were just a year ago. But what I would say is, even there, you spend millions of dollars trying to get the data to talk to each other. It's not so easy, because if it was so easy, we would be able to see this literally in the Securities and Exchange filings in the United States of every single company that merges, because if it's material, they have to say, so how's that data integration coming along? It's not always so simple. So let me give you my favorite example. Here we're in a hotel. It turns out some 2.5 years ago, Marriott finalized its acquisition of Starwoods. I think this affected Brazil as well. Do you know how long it took just to get the rewards programs of the two together? Again, the deal closed 2.5 years ago, August of this year, right? If data is so valuable, it's so easy to use, I could promise you they would have been able to do it in more than 2.5 years, because that's unlocking the value, right, of the combined company. It's not. So, A, it's not just getting the data, which is not always as easy as it seems, and the IS, the information systems literature, tells us it's actually hard. But in practice, we see that companies rolling it out, it doesn't always work. And even when it does work, you have to know how to use the data properly. And a lot of companies don't. And even the largest companies use only a fraction of their data. And it turns out that highly differentiated platforms use data for different reasons. So even the same data would be used very differently across companies. So these are the pro-competitive reasons. We can theorize about why it could be anti-competitive, potential loss in quality of innovation, or potentially privacy as a pure competition concern. Anna, to your point. So when we've seen the mergers thus far in this area that have been approved around the world, these arguments of the anti-competitive effects have not carried the day. And they haven't carried the day, not because we shouldn't be thinking about it, but because in this fact-specific context, we haven't seen it as of yet. So, A, we don't have enough merger retrospectives, agreed, but we do have academic studies. And so the studies to date show that we haven't had that problem. So I think the case that we hear the most of, like, oh, we had a problem here, right? Microsoft, LinkedIn, the suggestion there was a data problem. Luckily, DG Competition does a very good job in giving lengthy explanations of what's there and what's not there. We also have the academic studies. The most recent one was in Management Science by Lee and Agarwal in 2017, looking at Facebook, Instagram. Not only was the deal pro-competitive, it turns out it also helped the large third-party apps as well. You can go to the next slide. So quickly, what are the qualifications? So let me be clear. Every deal is unique, and I agree with Hartmut very much that you have to look at the specific facts and measure the facts to theories of harm in particular cases, whether it's a conduct case or a merger case. We look at different sources of data. We'll note, and we'll develop this a little further, market definition is very complex, and Anna raised this as well. We need to define our markets properly. If you're going to ask what does Amex mean, Hartmut's going to spend quite a bit of time of that. I think this is like our Rorschach test. You see in it what you want to see in it. But typically, we have multi-homing, and typically, therefore, the barriers to entry are low. But what's fascinating is when we think about big data, where do we tend to focus? We focus on a handful of tech platforms that are consumer-facing platforms. If you actually look to see who's getting hired among data scientists, it's not the industries you think they are. It turns out that the investment banking industry has more data scientists than Amazon, Google, Uber, Microsoft, Apple, and Facebook combined. Okay, well, we don't fixate on that. We also don't fixate on another area, health-related data, right? For some reason, we focus on essentially what people do in the classroom, or when they're not paying attention to my lectures and I quickly run to the back. That's what they're focusing on. Facebook, Amazon, et cetera.
It turns out that's not where a lot of the action is, but even in terms of where the action is, it's highly particularized, and we just have to be careful as we work through these cases. But as of yet, I don't think we've seen a case where this has carried the day, nor one where the claims have been made that we've seen it actualize either in the conduct or on the merger side. Obrigado, Danny. Indo então para a próxima pergunta. Deixa eu comentar. Desculpa. Alô, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite do IBRAC, em nome aqui do Daniel, do Caio Mário. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Em relação a esse ponto, acho que o Daniel já listou aqui, eu acho que todos os pontos aqui. Eu queria qualificar ou adentrar um ponto aqui que ele falou, que eu acho interessante, talvez fazer uma pergunta adicional, talvez passou batido esse ponto, quando ele diz que é fácil coletar informação, né? E então isso não seria uma barreira à entrada. Eu acho que concordo plenamente, isso tem que ser feito caso a caso, mas eu acho que em alguns casos realmente isso pode ser uma dificuldade, se a gente pensar, por exemplo, como obter o histórico de links clicados num site de busca, ou ter o histórico de compras de um site de e-commerce, ou mesmo ter informações mais sigilosas de um site tipo Facebook. Talvez esse tipo de informação, se bem usada, né, se for útil para alguma coisa, a empresa souber utilizar, possa vir a ter alguma vantagem e não ser tão facilmente disponível para outra empresa. Então, eu acho que, nesse sentido, uma análise caso a caso, eu acho que aqui todos estão de acordo, é necessário quando se for analisar. Mas, em grande medida, concordo com todas essas visões pró e anticompetitiva e todas as qualificações. Também queria acrescentar um ponto que foi dito aqui, que é necessário, então, saber utilizar esse dado. Esse dado vai ser importante para quê? Né? Que utilidade eu vou dar para esse dado? Né? E um exemplo interessante, que tem sido empresas que têm utilizado o dado daquele mercado para adentrar mercados adjacentes, né? Aquela entrada do tipo brownfield. Um exemplo é a Uber, né? A gente até vai falar um pouquinho mais à frente de um estudo sobre a entrada dela e como ela tem utilizado esses dados ou o know-how dela ali da plataforma de transporte individual para rivalizar e competir em outro mercado, que é o mercado de entrega de comidas, né? Aqui no Brasil, tivemos até um caso aqui de um AC nesse setor da iFood, e um dos aspectos que nós analisamos foi a entrada do Uber Eats nesse mercado, e mostrou que realmente eles têm entrado com muita força. Então, tem todas essas dinâmicas aí que podem mudar rapidamente, que é outra dificuldade de se olhar o papel dos dados, né? Tanto em relação à obsolescência em si só, né? que o dado rapidamente pode se tornar obsoleto e não ser útil, como também as transformações e as utilizações em diferentes modelos de negócio que estão sendo gerados e feitos inovações constantemente, e a nossa dificuldade como autoridade de acompanhar esses movimentos e intervir ou não, em que momento a autoridade deve intervir ou não. Acho que é sempre um dilema para nós em mercados tão dinâmicos e inovadores. Obrigado, Guilherme. Agora sim, passando para a próxima pergunta. Bom, agora a gente entra numa discussão sobre definição de mercado relevante, né, envolvendo plataformas digitais. E essa pergunta, então, é direcionada ao Hartmut. Como definir o mercado relevante para dois mercados interrelacionados? Né? Quais são os aspectos a serem levados em consideração aqui
para definição de mercado relevante. Thank you, Daniel. It's a topic that we could probably talk about for the rest of the day, so I'll try to do it in 5 minutes or so. Maybe before we start, just because it's so easy to sort of get carried away with market definition questions, just as a reminder, if you will, to all of us about what market definition is really trying to accomplish and what it is and what it is not. What it's trying to accomplish, as we all know, is it is trying to define the framework in which to analyze potential competitive effects, the players, market concentration, who participates, and those kinds of questions. It's not the analysis itself, it just sets the stage. And then secondly, obviously, some competitive effects can be measured without market definition, and that was actually an issue in the Amex decision, a topic of vigorous disagreement between the majority and the dissent in that case. But leaving those two questions, the qualifiers aside, if you will, and moving into the question of how digital platform markets or platform markets more generally should be defined. If we could go to the next slide. I will speak about Amex in a little more detail, but the basic pattern applies across the board. So the two approaches, that's fairly straightforward. The two approaches are, first, this could be multiple markets. So you could have, here in the Amex example, the relationship between the cardholder and the American Express company as one market where American Express sells payment services and card services to a cardholder. And then you could have a second market on the other side where American Express sells essentially payment processing services to a merchant who wants to sell products. So that would be one perspective, to take each side as a separate market. In the literature, I think Daniel's probably going to correct me on this, but the most recent paper that is very forceful on that forcefully supports that topic is probably Salad and Katz in the Yale Law Journal this year. This was an interesting article because it was written before Amex came out, so there were drafts floating around, and then published after Amex came out. So a bit of a challenge, I think, from a writing perspective. But they focused on the fact that really what you have here is two different relationships. There's two different services being sold, and there's different groups that are, of course, interrelated with each other, but it's two different things. I think there is agreement, more or less, that for platforms that don't intermediate transactions between the participants, so newspapers that sell advertising on one side and news on the other side, but there's no transactional relationship between the advertiser and the reader. There's no relationship that's marked here in red on the slide. For non-transactional platforms, I would say there's either agreement or at least there's a majority view that those should be viewed as two separate markets. Interrelated, but as two separate markets. The other approach is obviously the single market approach to look at a two-sided platform of one relevant product market that includes both sides of the platform. And the proponents of that approach apply it primarily to transaction two-sided markets, and those markets again are characterized, as we can see it here in the Amex example, by the fact that there's not just a transactional relationship between the cardholder in this case and the platform, and then a transactional relationship on the other side, but that there's also a transaction directly between the two. The customer that buys products at the merchant, or the rider that buys transportation services directly from a driver. So in the U.S., as I think you all know, the Supreme Court has spoken prominently about this issue, and to cut right to the chase, has wholeheartedly endorsed the single market approach. At least the majority has wholeheartedly endorsed the single market approach for transaction two-sided markets. Just a moment of background on
on what was at issue and how this came about in Amex. The issue there was a challenge initially by the DOJ, together with a couple of states, against anti-steering provisions in American Express contracts with merchants. So basically provisions that say, once a customer has walked into your store, you can't suggest that they use Visa because the Visa fees are lower, or you can't recommend that they pay cash. You have to be completely open-minded, essentially, about that. You can't interfere with that. The DOJ thought that that was had an anti-competitive effect, brought suit. The district court originally agreed that this had anti-competitive effects and defined two separate markets. Court of Appeals reversed, found that there was just one market, and then it went to the Supreme Court. And again, the Supreme Court, in the majority opinion, wholeheartedly endorsed the one market approach, and said, from the perspective of the Supreme Court, these transaction two-sided markets facilitate a single simultaneous transaction, and there are these indirect network effects between the two sides of the platform, where sort of the value of one increases with the number of participants on the other side, and therefore this should all be one market. The net effect in the case was the court believed that the government had alleged and shown only anti-competitive effects on one side of the platform, namely on the merchant side of the platform, but hadn't really shown that there was an overall anti-competitive effect. And under the single market approach, the court found the government basically didn't meet the first step of the rule of reason analysis and therefore had to lose. Very vigorous dissent from Justice Breyer, who basically said, what are you talking about? Right? Markets are defined by substitutes, things that are exchangeable for each other, and the service that American Express provides to the cardholder is not interchangeable for what it provides to the merchant. Those are complements. It's like gasoline and tires. You must have both for either to have value, but that doesn't mean that gasoline and tires are in the same market. So there we are now in the U.S. with American Express and that statement on two-sided platforms. So what do we know and what do we don't know? I'll suggest that we, as is often the case when the Supreme Court weighs in for the first time, there's a lot more that we don't know than what we actually know. So what we do know today is that if you want to win in the US a rule of reason antitrust case involving a transaction two-sided platform, you better allege anti-competitive harm overall. You can't just allege harm or show harm on one side of the platform. That's not good enough. But beyond that, things are really still very, very open. And this ranges from questions like, how do you apply price-based analyses when the prices are different on each side of the ledger? So, for example, is it enough to show that the price on one side of the market has increased, or do you have to show that the price overall has increased? And I think a practical example would be if Uber increased the price of transportation for rider, but simultaneously reduced the quote-unquote price, so the amount of commission paid by drivers, by the same amount, there wouldn't be a price increase if you looked at it as a whole. So that's one open question. Another is, and I think you mentioned this earlier, Daniel, how do you apply a SNP test when there's no price on one side of the transaction? Some people, Christina Cafara, for example, from CRA, have suggested something that I'm sure will be a popular acronym, SSNDQ, which is a small but significant non-transitory decline in quality. So the problem there, as you recognize, is, of course, is how do you measure that? If Google, for example, positions ads differently on its website to attract more advertising revenue, if that means we as users have to scroll a little more, is that a 5% decrease in quality? If we have to click, maybe it's a 15% decrease in quality. If we have to double click, maybe it's a 25% decrease. Nobody knows. So this is
obviously difficult to measure. The third question, and I'll finish with that, is who competes with a transaction two-sided platform? But I'll get into that a little more in the discussion later. Obrigado, Hartmut. Comentários do professor Daniel. Thank you. So I think Hartmut laid out a lot of the complexity in the case. I'm going to just make it harder and then try to make it easier by predicting. So how do we make it harder? Is this case really just a Section 1 case, or would it apply to Section 2 dominance type cases or to merger cases, right? How broad-ranging is the holding? We don't yet know. Number 2, maybe the case is really not about two-sided markets at all. Maybe what it's really about is burden shifting, who has the burden of proof, essentially. And it just so happened it was in a two-sided market context, right? And number 3, sometimes we have Supreme Court decisions that introduce something new, but very quickly ultimately have almost no meaning because lower courts are not very receptive. And the obvious one that comes to mind for me is the Kodak case involving aftermarkets. And one of the reasons that the Kodak case doesn't have much salience is because almost immediately the Arita Hovenkamp treatise took a negative view of the decision. Everyone cites to the treatise. The treatise, as a result, helps shape the development of US common law. Well, it turns out that Herb Hovenkamp explicitly at the Fordham conference this fall said he thought that American Express was a bad decision. That suggests to me the treatise is not going to be very welcoming of the decision, and courts are going to limit the holding. Now, to some of the other things that Hartmut suggested to make life actually easier, and it's actually something to what Anna raised earlier, which is how much of what we're seeing is actually new. So number 1, we say that this is the first two-sided market Supreme Court case. I don't think that's right. We've had a series of these cases before. They just were not in these particular styles. So we had Lorraine Journal, which was a newspaper case, right? We've had Microsoft, a different kind of two-sided market. So in a sense, that's not new. And I think probably still the best economics book that, other than one that just came out this past year, which is worth reading for a later panel on AI by Agarwal, Joshua Gans, and Avi Goldfarb, which says traditional economic tools can be used to help with AI. The best book I still think is the 1998 book by Carl Shapiro and Hal Varian, Information Rules. And their basic insight in the book was actually traditional economic analysis can work in high-tech markets. And I think much the same way, traditional cases can be adapted to the two-sided markets, and traditional economic analysis can also be applied in two-sided markets. But the answer is, it's hard, and it's case by case. So let's even take the last point that Hartmut raised, which is how do we think about quality issues? This is also not new. We've been thinking about this in the resale price maintenance case since literally the early 1900s, right? We've been thinking about this in cases involving tying of quality, for example, in franchise antitrust cases for some 40 or 50 years. We've been thinking about this, for example, for competition, shall we say, for price on the one hand and quality on the other with regards to healthcare-related mergers. In a sense, nothing's new except the context is new. And so if we think about it as transactional two-sided markets, as Hartmut says, then we have something new here. The question is, how generalizable is it to broad areas of antitrust where we have some of this learning, we just haven't put in the new context? And so the answer I would suggest to you is the tools are there, we've thought about it, but we haven't seen enough cases specifically in this context. But have we seen a number of cases involving market definition for the monopolization, what you would call dominance cases? Yes. Isn't this what really, in part, the Google investigation was that the FTC did? You know, haven't we seen two-sided markets in other contexts in mergers? Sure. Microsoft Skype, Facebook WhatsApp,
I could give you a whole list of them. We've seen it, and I think the answer again is it depends. So for whether enforcers or practitioners, it depends is never a great answer because to a certain extent you want certainty, but even more than you want certainty, you want to get the right answer. And that creates opportunities in the States, in Europe, in Asia, and in Brazil to really work through some of these complexities, getting it right in specific cases. Obrigado, Deni. Passando então para a próxima pergunta. Ainda no tópico de definição de mercado relevante em plataformas digitais, essa é uma pergunta específica para concentrações econômicas. Então, em um ato de concentração envolvendo plataformas online, como poder de mercado, ou seja, a participação de mercado relevante, deve ser analisado? Essa é uma pergunta para a doutora Ana, com um comentário do doutor Guilherme. Bem, muito obrigada. Acho que todos nós sabemos das dificuldades e das insuficiências do critério do market share, mesmo para mercados convencionais. E é claro que, quando estamos lidando, então, com plataformas e com mercados digitais, essas dificuldades se tornam ainda maiores. E, aliás, as discussões que foram trazidas aqui anteriormente sobre o caso American Express mostram claramente isso. Vamos poder segmentar mercados, é um só mercado, ainda que possamos segmentar como ele vai interagir com o outro mercado. Isso gera, de certa forma, uma série de dificuldades adicionais para o critério. Por outro lado, antes de pensarmos também em como medir market shares numa situação como essa, me parece que temos que pensar numa questão anterior. Quer dizer, se o poder econômico que decorre dos dados e que é acumulado por essas plataformas é algo muito maior do que simplesmente a possibilidade de aumentar preços ou reduzir a oferta, em que medida, então, o critério do market share realmente será o mais adequado para a avaliação do poder econômico em todos os âmbitos, e especialmente no caso de atos de concentração? Para mim, é muito claro que o próprio critério do bem-estar do consumidor, de alguma maneira, precisa ser ampliado, porque ele ainda fica muito vinculado, na prática, à questão do aumento de preço. Eu, particularmente, nunca consegui entender por que não podemos pensar no bem-estar do consumidor sob uma perspectiva mais ampla, que possa, inclusive, considerar a questão da privacidade, porque isso é um benefício direto que decorre para o consumidor. E não vejo que a eventual consideração desse critério numa análise de concentrações ou mesmo numa análise de condutas implicaria alguma distorção ou um tipo de populismo ou tantas críticas que temos visto sempre que o antitruste tenta sair um pouco das estreitas margens que lhe foram deixadas pela Escola de Chicago. Para mim, na verdade, a gente simplesmente está questionando uma metodologia que já se mostrou reducionista, mesmo em relação a mercados convencionais, e, com muito mais razão, se mostra reducionista nesses mercados digitais. E, por outro lado, acho que também há uma questão preliminar, que é a de saber em que medida devemos e precisamos ficar ainda tão restritos ao critério de bem-estar do consumidor. Se, de fato, nesses casos de mercados digitais, em plataformas digitais, não temos também que nos atentar para a questão do próprio processo competitivo em si mesmo. Porque, na verdade, esse processo ele é muito rico. As plataformas são muito diversas. A depender do tipo de plataforma, já fica muito claro que a competição no mercado ela é muito limitada. Portanto, há uma dinâmica de competição pelo próprio mercado. Isso muda totalmente a análise de fusões e aquisições. No caso, por exemplo, de uma aquisição de um pequeno entrante. Se estamos falando de uma competição por mercados, qualquer aquisição de um pequeno entrante tem um sentido muito diferente daquele que ocorre no mercado convencional, em que a gente está apenas preocupado com market share. Porque, ao adquirir o pequeno entrante, muitas vezes se está adquirindo um potencial competidor, exatamente aquele que, no futuro, poderia contestar o negócio. E, mais do que isso, se passamos a prestar atenção no processo competitivo, vamos ter que analisar uma série de aspectos que, muitas vezes, ficam mitigados com esse critério, essa preocupação excessiva com market shares e aumento de preço. A própria questão da competição potencial,
uma série de outras estratégias, redução de estímulos à inovação, estagnação da indústria e tantas outras. O critério do market share, ao meu ver, especialmente quando utilizado de acordo com as perspectivas da Escola de Chicago, ele é um critério que é muito reducionista, ao meu ver, para a análise desse tipo de mercado. O que temos visto é que várias plataformas apresentam inúmeras estratégias em que preços predatórios, práticas exclusionárias, tentativas de crescimento, mesmo em detrimento de lucros, e uma série de situações que, de acordo com o cenário de Chicago, seriam até consideradas irracionais, se tornam racionais, factíveis nesse tipo de mercado. Então, me parece que, antes de nos preocuparmos tanto em como medir o poder de mercado, a grande questão seria também a de saber como vamos adaptar a metodologia antitruste para lidar com essas novas situações. Até porque eu parto da premissa de que a metodologia não é um fim em si mesma. Então, na verdade, primeiro precisamos pensar quais são os propósitos do antitruste e, então, vamos discutir que metodologias vamos usar para alcançar esses propósitos. E se estamos lidando com um poder que ele é tão amplo, certamente que na análise de fusões e aquisições, teremos que pensar qual é o grau de controle de dados que decorrerá daí. E aí eu concordo perfeitamente com o Danny, com o Harmad, quando ele diz a questão não é o dado, é o que pode ser feito com o dado. Como podemos projetar essa operação em termos de poder de conexão? Será que uma solução, até de um remédio de neutralidade, seria suficiente para conter esse poder? Ou vamos, na verdade, criar uma infraestrutura tão importante e tão densa que, em relação a ela, nenhum remédio seria possível para contornar eventuais efeitos anticompetitivos? Como vamos lidar com o poder, inclusive, de explorar dados? Esse objetivo, eu sei, não é um objetivo exclusivo do direito antitruste. Leis de proteção de dados, sem dúvida nenhuma, que cumprem uma importante função nesse objetivo, mas não me parece que o direito antitruste possa ignorar esse aspecto, assim como não me parece que ele possa ignorar as questões de acúmulo de poder político que possam decorrer dessas fusões e aquisições. Não há dúvidas de que introduzir novos critérios é sempre algo difícil, é sempre conflituoso, mas também não me parece que seja impossível e nem que, ao entrarmos nessas searas, tenhamos que adotar critérios totalmente subjetivos ou arbitrários. Na verdade, eu acho que há muito a avançar, até porque os critérios tradicionais do antitruste nunca ofereceram propriamente a segurança que normalmente é exaltada, principalmente a fim de forçar, de certa forma, uma manutenção desses critérios quase que a todo custo. Então, eu não tenho dúvidas, só para finalizar, de que é muito difícil a mensuração do poder de mercado nesses mercados, e até por isso essa talvez seja uma razão a mais para pensarmos em outros critérios de avaliação de posição dominante, não só em atos de concentração, mas essencialmente em condutas também. Obrigado, Ana. Com a palavra, o doutor Guilherme. Então. Tentando complementar essa discussão, quando a gente fala de poder de mercado, mensurar isso em termos de market share, a primeira pergunta que vem à mente, né, duas empresas se fusionando, será que a quantidade de dados que elas têm é um ponto relevante? Será que seria daí, então, o primeiro ponto de partida, olhar a quantidade de dados que ela detém? Eu acho que é difícil colocar uma regra geral, né? Vou dar, por exemplo, um exemplo, né? Algumas companhias realmente utilizam, por exemplo, de música, utilizam o histórico, as preferências do usuário para determinar ou para sugerir determinada música. Então, ela precisa, quanto mais informação ela tiver, melhor, né? Para ela tentar sugerir a melhor música, né? a melhor trilha sonora ali para o usuário. Outros modelos de negócio podem começar do zero, sem necessitar de nenhuma informação. Por exemplo, perguntando qual estilo de música você gosta. E aí ele te dá a música que você quer ouvir, né? Então, quando a gente está discutindo fusões em plataformas que envolvem dados, a gente tem também sempre qualificar como que é esse modelo de negócio. Então, acho que o primeiro ponto a tentar entender, num caso mais prático, e muitas vezes é essa dificuldade, né, da autoridade entender todos esses diferentes modelos de negócios, né? Então, a gente muitas vezes perde muito tempo tentando
entender como funciona, se é uma plataforma de múltiplos lados, como funciona cada um dos lados, aonde está o lado de graça, onde está o lado pago, como é que essa empresa espera gerar lucro, talvez ela não gera lucro, qual que é a dinâmica disso, então, ao longo do tempo, aonde que ela vai, em que momento do tempo ela vai começar a gerar lucro, qual que é digamos assim, a dinâmica ao longo do tempo desse negócio. Então, só isso já traz uma grande dificuldade. Definido tudo isso, e tendo uma noção qual vai ser o nosso mercado relevante, seja ele qual for, se vamos considerar um único mercado ou olhar para os diferentes lados, tem os dados. A gente tem que pedir os dados, né, para tentar olhar empiricamente, colocar alguma certa grau de quantitativo nisso, né, se for possível. E aí vem, muitas vezes, a nossa desilusão, né? Essa dificuldade de obter aquele dado que é necessário para uma análise seja bem feita, né? E muitas vezes isso a gente fica também dias, semanas, muitas vezes meses. No caso de um AC, a gente tem um tempo predeterminado, mas se for um caso de uma conduta, a gente pode ficar até anos aí tentando obter o dado mais preciso, mais correto para fazer esse tipo de análise. Por exemplo, seja ele do lado usuário, a gente pode pensar em número de usuários únicos, números de cliques, número de usuários por página. Então, tem várias possibilidades que também isso pode modificar o resultado que a gente chega, né? Se a gente olha do lado dos anunciantes, será que é o faturamento, né? Por esse lado dos que provém dos anunciantes, como que a gente vai conseguir ter dados para medir isso? Então, muitas vezes a gente também não consegue evoluir de maneira apropriada na análise, apesar de ter toda a teoria, ter todo o desenho do negócio a ser estudado, num ato de concentração, porque muitas vezes a gente não tem muitas informações apropriadas para fazer esse tipo de análise. E aí também, voltando naquela análise, exemplo que eu dei antes, né, de entrada em mercados subjacentes, né, olhando um ato de concentração, muitas vezes também é necessário olhar esse escopo da operação, né? Talvez esse efeito de conglomerado, né? Ou seja, a empresa atuando em vários mercados adjacentes e coloca uma nova dificuldade, como se obter esses dados e como se fazer essa análise ampla de uma operação. Então, eu acho que dessa mesa, dessa etapa aqui de perguntas, eu acho que a gente colocou mais perguntas do que respostas, mas eu acho que isso é um pouco em função da complexidade também do tema, eu acho. Obrigado, Guilherme. Falando em análise empírica, eu acho que agora a gente entra numa parte talvez um pouco mais concreta, que é o terceiro tópico aqui do nosso painel, sobre inovação disruptiva, estudos empíricos. Então, autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo são normalmente as primeiras agências governamentais a analisarem o impacto de plataformas de carona e discutir sua regulação, né? Qual a experiência do CAD no assunto? Foi conduzido algum estudo empírico sobre plataformas de caronas? Quais foram os principais desafios analíticos e quais foram as principais conclusões e implicações do ponto de vista de policy nesse estudo? Então, Guilherme, passo a palavra para o Guilherme. Não deu nem tempo de molhar a boca aqui, mas vamos lá. Eu acho que o CAD, nesse aspecto, ele tem tanto a superintendência como o Departamento de Estudos Econômicos tem olhado isso. Na superintendência, já tiveram 3 casos lá que foram arquivados contra o Uber, o último relacionado à concorrência desleal. E no Departamento de Estudos Econômicos, a gente conduziu 3 estudos. Os 2 primeiros em 2015, feitos lá pelo Luiz Esteves, que era o economista-chefe anterior, e, mais recentemente,
esse ano nós lançamos digamos assim, uma atualização ou uma revisão dos resultados empíricos, tendo em vista um período maior de tempo aí que a plataforma da Uber está competindo no mercado. E aí, essa discussão toda, como eu disse até na resposta passada, passa primeiramente por entender o mercado, como é que ele funciona, como esse mercado de dois lados funciona, em relação também à precificação, e olhando também para a literatura internacional. O Daniel aqui tem colocado bastante essa visão do que a literatura tem mostrado. Esse documento que nós fizemos e lançamos esse ano, ele traz uma revisão grande da literatura. O Daniel, quando leu, até sugeriu para colocar um outro que tinha fugido porque da nossa análise, porque a cada mês é lançado 2 ou 3 artigos a respeito, cada vez mais analisando essa economia do compartilhamento. Então, realmente uma literatura muito dinâmica, nos tempos atuais, aí, muitos resultados saindo, basicamente o que ela mostra é essa aumento da concorrência no setor, diminuição do preço, aumento da qualidade e, logicamente, isso tudo vem porque esse tipo de inovação tem solucionado alguns problemas históricos aí de falhas de mercado do setor de táxi, né? Então, essa inovação diminuindo, né, a assimetria de informação entre cliente, usuário, né, e motorista tem realmente dinamizado muito o setor e tem até incorporado aí no setor de táxi essas metodologias. E a gente, nesse estudo, que começou lá em 2017, a gente também acompanhou bem a discussão da regulamentação do transporte individual de passageiros aqui no Brasil, né, desses aplicativos do tipo Uber aqui no Brasil. E esse estudo, eu acho que foi útil porque ele trouxe, eu acho, alguns números para essa discussão, né, mostrando como está ocorrendo a concorrência, a dinâmica da concorrência nesse setor. E sempre fazendo um parêntese, que o primeiro estudo ele tirou um retrato da concorrência até 2016, né? Foi um resultado. Esse estudo que nós trouxemos agora em 2018, ele coloca outro retrato, digamos assim, na dinâmica concorrencial entre 2014 e 2016, ou seja, 3 anos. E que hoje, né, dada aí essa grande dinâmica do setor, pode também estar mudando, né? Nada garante que os resultados apresentados lá entre 2014 e 2016 se mantêm hoje, né, dado a dinâmica. Por isso a necessidade de sempre estar acompanhando a dinâmica desse setor. Por exemplo, os aplicativos de táxi hoje, tem um aplicativo de táxi hoje que disponibiliza na mesma tela o serviço de táxi ou o serviço de carro particular, né? E eles têm dito que essa dinâmica de apresentar os dois serviços na mesma tela tem impulsionado, na verdade, o serviço de táxi. Muitas vezes o preço é muito similar e a pessoa escolhe ir de táxi, tendo em vista os descontos. Mas eu não quero me alongar aqui, eu não quero ficar dando números, porque essa nem é a intenção, é apresentar de forma extensa o estudo, mas eu acho que o estudo ele veio mostrar para o Brasil, eu acho que alguns resultados que a gente já poderia ver em outros estudos lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, mostrando esse aumento da rivalidade entre aplicativos de carros particulares, do tipo Uber, e os aplicativos de táxi, como, né, a entrada do Uber promoveu inicialmente uma queda acentuada do número de corridas de táxi, por volta, um dos números aqui que está lá no texto, 50% do número de corridas. O mercado de táxi por aplicativo não respondeu inicialmente, dando desconto,
mas depois de um ano, mais ou menos, ele começa a responder dando maiores descontos, e essa redução de preço fez ele conseguir também recuperar um pouco esse mercado em termos de número de corridas, né? Então, mostra um pouco essa dinâmica do mercado que tem ocorrido. E, como eu disse inicialmente, essa tela dupla aí de táxi aplicativo de carro particular também pode estar mudando essa dinâmica daqui para frente. A gente não tem certeza de como isso vai se dar, né? E um ponto em relação a outros estudos, são vários outros, assim, resultados, olhando, por exemplo, impactos da Uber sobre congestionamento, sobre o meio ambiente, sobre acidentes. Então, são várias assim, nuances, aspectos que se pode utilizar. Em termos concorrenciais, um ponto que a gente não utilizou, até por falta de dado, mas alguns outros estudos internacionais já trazem isso, em termos da qualidade, que realmente eles têm mostrado que a entrada da Uber no mercado, esse tipo de aplicativo, tem feito com que o setor incumbente de táxi também melhore a sua qualidade. Então, isso é um outro efeito aí, indireto aí da entrada desses tipos de aplicativos no mercado. E implicações, por fim, na concorrência, ou advocacia da concorrência, eu acho que esse tipo de discussão, acho que serviu para dar mais realidade ou mais números nessa discussão de como se dá a concorrência no setor, mostrando que esse tipo de mercado, da forma que ele foi, ou estava sendo proposta a regulação, né? Ou seja, menos regulação em termos de preço e quantidade era o caminho mais correto, né? Porque a proposta alternativa era regular preço e quantidade, aí nós estaríamos criando outro serviço de táxi, e a intenção não era essa, era realmente, eu acho que a intenção desse tipo de serviço é trabalhar tanto nessa liberdade de preço e liberdade de oferta, né? Deixando que as plataformas façam a competição entre elas, né? Essa competição entre plataformas, eu acho que isso foi feito. Eu acho que agora um segundo passo que pode ser dado é olhar para a regulação do setor de táxi, principalmente, eu acho, no setor de aplicativos. Eu acho que talvez o setor de carros nas ruas e nos pontos merece um olhar um pouco mais detido para ver que mudança regulatória é necessária. Mas, em termos de aplicativos de táxi, eu acho que a gente poderia caminhar numa regulação do tipo dos aplicativos de Uber, até para dar uma igualdade aí de concorrência entre as plataformas, mas sabendo que esse mercado é bem dinâmico e tem que ser acho, movimento que for feito em mudança regulatória em qualquer um dos lados tem que ser feito com bastante cuidado, com evidência empírica, para ver se essas mudanças realmente vão endereçar os problemas que a gente está querendo resolver. Obrigado, Guilherme. Realmente discussão interessante, principalmente esse último ponto sobre influência do direito à concorrência em regulação setorial, né? Então, passo a palavra para a Ana fazer seus comentários. Obrigada. Eu queria fazer aqui algumas brevíssimas provocações, que, na verdade, não são específicas da concorrência, mas se estendem a toda a regulação desses novos negócios e também das plataformas. E eu gostaria até de retomar uma noção do Harmut, quando ele faz essa distinção entre plataformas nas quais existem transações e plataformas nas quais isso não existe. Porque mesmo nesse primeiro tipo, ou seja, plataformas nas quais existem transações, a realidade, longe de ser homogênea, ela é muito diversificada. A gente vai poder imaginar diferentes tipos de plataformas com diferentes tipos de transações. Desde plataformas em que ocorrem transações peer-to-peer, inclusive sem natureza econômica, desde plataformas em que existem essas transações peer-to-peer e a plataforma exerce um papel exclusivamente de infraestrutura para possibilitar o matchmaking, o encontro entre as partes, mas elas têm total autonomia para decidir com quem vão contratar, de que forma vão contratar, o preço da contratação.
locação. E um terceiro tipo de plataforma, que me parece que aí se ajusta mais ao exemplo do Uber, em que a plataforma é muito mais do que uma infraestrutura. Ela exerce direção empresarial em alguma medida. Ela uniformiza o serviço, ela precifica o serviço, ela exerce uma série de atribuições que são inerentes às atribuições daquele que, portanto, exercem esse poder empresarial, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista econômico. Então, é muito complicado, ao meu ver, tanto do ponto de vista da regulação como do ponto de vista do antitruste, simplesmente diante de casos assim entendermos, não, estamos apenas diante aqui de um matchmaking, estamos apenas de uma tecnologia que aproxima as pessoas para transações autônomas. Inclusive, se formos às origens dos termos sharing economy e transações peer-to-peer, vamos verificar que toda a ideia, toda a lógica dessa nova economia é exatamente a de transações autônomas entre indivíduos que decidem todos os aspectos da sua interação, que normalmente, inclusive, se projeta sobre bens ociosos. Isso é importante porque, quando muitas vezes esse terceiro tipo de plataforma, que, portanto, não apenas possibilita interações, mas possibilita interações com uma grande ingerência do titular da plataforma, quando se entra no mercado e se diz que ela não está sujeita a nenhuma das regulações que são aplicáveis, muitas vezes, a serviços equivalentes, no chamado mercado convencional, na prática, muitas vezes, se pode estar dando a esses agentes uma espécie de vantagem competitiva, com o total apoio tanto das autoridades regulatórias como também das autoridades antitruste. Então, a minha provocação aqui não vai no sentido de apontar nenhuma resposta, mas tão somente de levantar questões, ou seja, me parece que essas plataformas são sujeitas a inúmeras diferenças e aqui talvez o nosso grande desafio seja compreender esses diferentes tipos se quisermos realmente aplicar a regulação adequada, inclusive no que diz respeito ao direito antitruste. Obrigado, Ana. Bom, partindo então para o próximo item, ainda nesse tema de inovação disruptiva, a mesma pergunta, só que direcionada para plataformas de hospedagem. Tá? Então, a Autoridade de Defesa da Concorrência, ao redor do mundo, são normalmente as primeiras... não vou repetir a pergunta novamente, em benefício do tempo, mas, basicamente, é a mesma pergunta do ponto de vista de plataformas de hospedagem, se existe alguma distinção, alguma diferença a ser considerada. In many ways, the disruption that we've seen in ride sharing, we've also now seen in the accommodation area, where incumbents have been disrupted by an online entrant that is able to use a platform. Here it's Airbnb. So actually, I'm going to work through a number of issues to give you a sense of how things look different and where they look the same, because there are many parallels. Number one, right? How does other forms of regulation, such as are they taxed the same way? How does that affect questions of entry? Number two, issues of public safety, which occur with regard to taxis, right? To a certain extent occur also to hotels. To what extent are online entrants subject to the same kind of regulatory environment? And we ask that question because we wonder what are the effects on competition. We'll get to both price and non-price. Other things that we think about is, are there particular times of the year? We think, for example, around in the United States around New Year's Eve, or in Brazil, let's say around Carnival. Do we have any empirical work that tells us what is the impact? So around Carnival, I haven't found any empirical work as of yet. We do know in the United States that there are simply more rooms available in New York City than around New Year's Eve as a direct result of Airbnb. Yes, we have a different distribution, therefore, of the economic rents. Sort of the smaller hotels are not making as much money. But for those of you who have gone to New York for vacation and are literally paying 20 to 30% less, you should be thanking Airbnb.
Much the same way, since so many of you remember, I just actually want to show a different kind of linkage. You know, there's quality competition that you see for Airbnb as well that's not captured in price. Very few studies along these lines. But what we do have is the qualitative experiences that have been written up. So there are 3 locations in the United States that I think every Brazilian has been to: Orlando, Miami, and New York City. And in each of these 3 settings, literally, the moment you got off the plane and got into a cab, it smelled like alcohol and urine, and that was in the front seat, right? That's the big change with regards to what Uber has done in the United States. It's actually improved quality. We can't measure it. It just doesn't smell like vomit anymore. But we all know from our personal experience, it's better even in cabs now, yes? In at least those 3 cities. So there's a lot of empirical work that isn't done because, as you said before, it's hard to measure. But there is work that we do have. So it turns out in the United States, we have very good data, particularly in 2 jurisdictions, Texas and New York, with regards to hotel data. And so we're able to compare. And so unfortunately, either prices go down as a result of the disruption or they don't go down. That's not so helpful. So we look a little more carefully as to the data. And then we find out it depends, because it turns out not all hotels are the same. The Ritz-Carlton is not competing with Airbnb, but lower cost hotels are. So it may be that Professor Chang and Professor Sokol have a paper that's revised and resubmit for Strategic Management Journal, where we actually look at both a price and quality competition in Taiwan. And what we find is that there's competition along both ends, and 2 types of hotels actually increase price rather than decrease price. And it turns out chain hotels, franchises, increase price. And it turns out the luxury hotels, the 5-star hotels, also increase price. And what can we measure? We could measure the amount of money that hotels are spending on certain kinds of services, concierge services, food and beverage services, and we find that this kind of spending is increasing. It's not easy for hotels to just say, let's build a new swimming pool, but it is very easy for them to say, we're going to improve the quality of food and availability of food. And we see that there is a difference there, and we see that other hotels are competing on price, and they have to lower price significantly. That's an end benefit to the consumer. How do we know whether or not this is generally something that we can generalize across jurisdictions? We don't. But what does this tell us about legal rules? It tells us that actually incumbents reposition, and when we have disruption, it affects both incumbents, and actually it affects the disruptors as well, because the disruptors oftentimes move, as you say, into adjacent markets, but they also move up in the market to the higher end products. This is the nature of what Christensen believed in disruptive innovation. You start with the low end and you move up. And so whether or not it's Airbnb, which is moving to more higher end lodging, or even, Uber Black for higher end car service, you see some of this going on. There's unfortunately very little work done outside the United States for hotels. There's a paper that examines hotels and work in Norway, but there are just few hotels in Norway. But overall, this is an area where the empirics just tell us something. The question is, how much can we generalize? The final thing that I would note here, again, is there is a political process. So to Anna's point constantly, what's going on? In this particular area, we see lots of politics in a very overt way. I think in some of the areas that you've talked about before about, democracy, it's difficult as well for us to think about it in competition matters. But in the back of our minds, we constantly understand their political areas. And so here I simply say,
we focus on what we can do well. We're technocrats. We can focus on competition issues. These other issues are issues for other regulatory agencies and for a democratic process. You want to have legislation? That's a different kind of battle to fight. What I can also talk about is generalizing only in the United States and not in Brazil. In the United States, if you've gone to law school, and especially if you're a law professor, you were not the most popular person at the age of 13. That's why you care about the rule of law, because, power did not benefit you. Maybe it's different in Brazil. But it turns out the reason I raise this is because we've gotten very good at creating workable legal rules based on economic insights, based on some amount of empiricism, to create a system that is predictable, that allows for investment. When we move to political issues, that sounds to me like what's popular. And I just don't think we're very good at that, whether it's hotels or ride-sharing services or other issues in competition. Thank you, Danny. I'll ask Hartmut to be brief. We have just a few minutes, 18 minutes to the end of the panel, and I would like to open for questions. Yeah, I'll just make just one point, which is that I think these studies that Guilherme and his team have done and Danny has done really put the spotlight on what I think is a shortcoming of the Amex decision. Because in Amex, the court at some point says that as a result of its approach to market definition, it's only other transaction two-sided platforms that can compete with platforms. And I think what this data show, you can argue about exactly where the line runs, right? But I think what these data show is, these studies show there are very clear substitution effects between, in Taiwan it would be the lower end hotels and Airbnb. In Brazil it would be at least the app-based taxi services, and there's even some data that suggests maybe substitution goes broader than that. And so what the Amex approach really doesn't capture is it doesn't sort of fulfill one purpose of market definition, which is really to help us identify who competes for the service specifically. Thank you, Hartmut. Rapidamente, então, para o último tópico sobre algoritmos e precificação, eu vou pedir aos palestrantes que tentem fazer comentários de 2 minutos, no máximo, para a gente poder abrir para perguntas. Então, uma das principais preocupações envolvendo algoritmos está relacionado com colusão por meio de inteligência artificial. Poderiam algoritmos inteligentes serem capazes de definir preços, facilitar ou até mesmo proporcionar comportamento colusivos em mercados oligopolísticos? Como as autoridades podem se adaptar a esses desafios? 2 minutos vai ser difícil, viu? Vou dar um grande resumo aqui para vocês do que eu estava pensando em falar, mas eu vou colocar alguns artigos aí, talvez sirva para vocês lerem depois e a gente conversar lá fora, né? Nas festas aí a gente conversa depois. Mas o que eu queria era tratar desse uso de algoritmo por empresas, né? Primeiro falando que o uso de algoritmo por empresa, eu acho que é cada vez mais disseminado, e isso é bom, isso é ótimo, né? Aumenta a eficiência em vários setores, na gestão da empresa, na definição de quanto produzir. Eu acho que quanto mais utilizar, melhor. Mas do ponto de vista da autoridade antitruste, a gente tem que tomar certo cuidado, porque esses algoritmos, como o telefone, como o celular, como um livro, um caderno, aqui que a gente pode fazer colusão, o algoritmo também pode ser um meio de se fazer a colusão. E aí eu queria só, rapidamente, aí eu vou dar pulos aqui para a gente chegar na conclusão, dividir 2 tipos de algoritmos que eu queria esclarecer, eu acho que essas diferenças. São aqueles algoritmos usados pelos competidores como uma ferramenta para a colusão, né? Isso, para mim, nada difere de se utilizar o celular, uma planilha, um papel ou e-mail. Então,
para a autoridade antitruste, eu acho que todas as nossas ferramentas tradicionais são apropriadas e já capazes de tratar disso. Talvez a gente só precise de ter mais especialistas que entendam em ler um algoritmo que, como, né, qualquer especialista, eu acho que lê de maneira fácil isso. A pergunta em si, ela está focada nesse segundo tipo de algoritmo, que a gente vai chamar de algoritmo autônomo, né, que sem nenhuma instrução do seu operador ou do administrador da empresa, ele vai chegar em uma colusão tácita como resultado. E os estudos, o que tem mostrado, né, ou seja, se a gente pegar aquela primeira literatura econômica ali, tem um artigo que o título já responde o que eu quero falar, To a Few and For a Many, que vai discutir por meio de experimentos, falando que um resultado colusivo é muito difícil com 3 ou mais empresas, quando você tem um mercado com 3 ou mais empresas. Ou seja, olha a dificuldade de chegar a um resultado colusivo quando você não tem comunicação. Mesmo você colocando comunicação, né, nesses algoritmos, não é tão fácil assim, e o que a gente tem hoje como evidência empírica em todas as autoridades é que nunca ainda, a Patrícia estava falando aqui pela manhã também, fazendo uma revisão do que nós já tratamos aqui no CAD, aqui, eu posso falar pelo que eu já li fora no mundo, nunca se encontrou um algoritmo autônomo, estou falando que tem capacidade de se comunicar independentemente da mão humana, chegou a algum tipo de colusão. Então, mesmo com a quantidade de empresas sendo muitas, o que já dificulta a colusão, ainda a gente precisaria que esses algoritmos conversassem com o protocolo apropriado. E os problemas jurídicos aí, se acontecer, e o que eu coloco é que não vai ser hoje nem amanhã, eu acho que nem o ano que vem, então a gente tem um certo fôlego ainda para correr atrás desses problemas jurídicos que vão aparecer. Eu acho que a próxima pergunta também vai tratar um pouco disso, sobre a responsabilidade, se nesse tipo de colusão tácita acontecer entre algoritmos, o que fazer, como que a autoridade vai adaptar suas leis para tratar isso. E, por fim, não vai dar tempo, mas eu queria só falar que outro tipo de algoritmo são os algoritmos utilizados pela autoridade para detectar cartel, seja ele no meio digital ou tradicionalmente. No caso, o CAD tem um projeto Cérebro que usa filtros, né, alguns algoritmos, para identificar cartel em licitações, e a gente está desenvolvendo isso, e isso nos ajuda até para entender melhor os algoritmos desenvolvidos pelas empresas. Falei mais de 2 minutos, mas você me perdoa. Obrigado, Guilherme. Está perdoado. Dani, por favor. So I'll just make one brief observation, which is I agree with everything I just heard. I think that the real value of AI has been to have lots of programs around the world. In fact, we have a null set for the AI collusion cases of the variety that machines are actually learning how to collude effectively. As a result, if there's even one conference, that's more than the known cases of AI collusion. So what can AI possibly offer? I actually think it could help in a very different way. I think it can help competition authorities and large companies willing to invest in AI to basically use AI to work through, with regards to compliance-related screens, how to more effectively screen for collusion. And here, Brazil has been literally the world's leader with its big brain to find collusion. And I think that the more agencies take the Brazilian example and collect data that they can effectively use to find collusion, the more you could use AI to basically learn how companies collude to be able to work through the data even better. Thank you, Danny. Próxima e última pergunta, rapidamente, comentário inicial pelo Hartmut e pela Ana, 2 minutos cada um, por favor.
como antecipado pelo Guilherme, uma pergunta sobre como atribuir responsabilidade em caso de infrações envolvendo algoritmos. Quem deve ser responsável? A parte que utiliza ou o programador? So I'll make it very quick, focusing on the autonomous algorithms where we don't have a lot of or any examples, as Danny said, of actual enforcement. I'll posit that I would find it very difficult to see how the programmer, the creator of the algorithm, could become that liability could be attributed to the programmer, assuming, of course, that the programmer, him or herself, designed the algorithm with an otherwise acceptable purpose. I think as far as the implementer is concerned, I see the main issue still with the question of whether there's liability in the first place, as opposed to whether it should be allocated to him. Because I think it's clear that if you can establish a basis for liability, then that person or that company will be liable. But as was pointed out earlier, the real question I think here is the tools that we have that look most similar, which would be parallel accommodating conduct type of rules, generally don't allow us to enforce outside of the merger context, at least. And I think the debate should be about whether that needs to be changed. I think the U.S. perspective on that, not to represent the entire U.S. perspective, but I think the mainstream U.S. view on that is it probably shouldn't be changed. If the gas station owner can engage in that kind of conduct, why should a user of an algorithm be liable for it? Ana, por favor. É uma pergunta realmente difícil. Eu não tenho dúvida de que o usuário ele tem que responder. Essa é a lógica de toda delegação de decisão empresarial. Você delega, mas você tem que manter algum tipo de responsabilidade, senão a gente estaria num cenário de irresponsabilidade organizada. Concordo com o Harmut que a questão do programador realmente é mais delicada, mas também não afasto a priori esse tipo de responsabilidade, especialmente em casos dolosos, alguém que cria um algoritmo claramente desenhado para colusões, para práticas anticompetitivas. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma questão difícil, e mais difícil ainda seria imaginar como essas diferentes responsabilidades deveriam interagir e se seriam solidárias, subsidiárias, partindo da premissa que poderíamos cogitar da responsabilidade de ambos e também do fundamento dessas responsabilidades. Poderíamos cogitar de uma responsabilidade objetiva pelo risco ou considerando todos os desafios da inteligência artificial. Aqui nós já estamos diante de uma incerteza, não propriamente do risco, como algo minimamente previsível, calculável, administrável. Aqui há discussões sobre risco do desenvolvimento, inovação e uma série de argumentos que poderiam ir contrariamente a uma responsabilidade objetiva. Já na responsabilidade subjetiva por culpa, aí já ficaria um pouco mais fácil, embora também não seja tão simples. O que seria, por exemplo, a violação de um dever de cuidado por parte de um programador, considerando toda a complexidade de um sistema de inteligência artificial? O que seria a violação de dever de cuidado por parte de alguém que se utiliza de um sistema de inteligência artificial? Haveria alguma espécie de culpa em elegendo? Você não escolheu bem o seu sistema? Haveria uma espécie de culpa em vigilando? Aliás, hoje, por mais que saibamos que é impossível, até onde se entende, você reconstituir passo a passo uma decisão algorítmica, até diante de machine learning, deep learning e tantos outros aspectos, mas há já uma literatura que reforça muito a necessidade de testes exaustivos, exatamente para que se possa monitorar sempre resultados indesejáveis, para que, assim que ocorrerem, eles possam ser devidamente identificados e contornados. E, sob esse prisma, me parece que, sim, nós temos grandes horizontes para analisar a responsabilidade tanto do programador como também daquele que se utiliza desses programas, embora concorde com o Harmut que, em relação ao programador, as dificuldades são muito maiores. Obrigado, Ana, pelo horário aqui. Tem mais 5 minutos, hein, Lívia? Então, vou abrir para a plateia. Perguntas da plateia, por favor. Peço que se identifiquem e formulem as perguntas todas de uma vez. Acho que facilita. Eduardo... Tudo bem.
sou o João Carlos, né? Oi? Bom, eu sou o João Carlos, trabalho com o Juan. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana, que é o seguinte. No contexto da teoria econômica, os modelinhos econômicos eles são uma metáfora, eles são uma aproximação da realidade. Os agentes se comportam como robôs, né? Só que no contexto de algoritmos, você está de fato observando um comportamento de robô. Então, será que isso talvez altere a ênfase que você dá na prova econômica? Talvez você tenha uma outra perspectiva com a economia no contexto de, por exemplo, uma precificação algorítmica, algum tipo de automatização da plataforma. De repente, talvez você tenha mais uma ênfase mais forte da teoria econômica, possivelmente. Essa é a pergunta. Obrigado. Próxima pergunta aqui para o Eduardo, aqui na frente. Obrigado, Eduardo Gabão Maier Brown. A minha pergunta é para o Guilherme Rezende, e voltar um pouquinho para o dilema de aplicação da metodologia tradicional, Guia H, ou eventualmente ter novas metodologias ou caminhos mais indutivos para se apreciar concentrações, principalmente envolvendo Mavericks ou inovação. Não é? Então, assim, eu sou testemunha do esforço que o CAD e a ESG têm feito ao longo dos anos para serem sensíveis às metodologias mais modernas e a esses caminhos não previstos no Guia H, principalmente em casos de Maverick Firms, como foi o caso da XP e tudo mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, é inquestionável que existe uma assimetria de informação bem grande entre a agência e a realidade, e os terceiros e sociedade, e os fatos dentro de um ato de concentração. Muitas vezes por conta de problema de sigilo, de restrições a acesso a documentos, que é aceitável às vezes. Né? Então, a minha pergunta seria em que medida o DE, o departamento, está aberto a receber pedidos ou estímulos de análise de atos de concentração complexos ainda na ESG, ou só no tribunal ele faria? Rapidinho, 2 minutos, 1 minuto, se possível, porque estou sendo pressionado aqui pela organização do evento. Começa comigo? Sim, por favor, Ana. Meu Deus, nunca corri tanto nessa vida, viu, gente? Porque vocês estão vendo, os temas dariam um dia e a gente fica aqui confinado, mas vamos lá. Concordo com você quando você diz que, sim, decisões algorítmicas talvez possam até dar margem à utilização mais intensa de uma série de ferramentas e metodologias econômicas para a devida compreensão delas. Mas acho que também há alguns desafios, porque, até então, há um elemento de caixa preta nessas decisões que é inafastável. E isso decorre de uma série de fatores que vão desde a impossibilidade técnica de você reconstituir uma decisão, principalmente quando a máquina ela passa por um processo de autoaprendizagem, e vão também por questões jurídicas, como a questão do próprio segredo de negócios. É claro que a LGPD, a nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados, que adianto aqui para os nossos colegas estrangeiros, ela tem por paralelo o regulamento europeu, ela, de alguma maneira, vai tentar abrir um pouco essa caixa preta, porque ela prevê o direito de explicação, no artigo 20, ou seja, de alguma maneira, decisões automatizadas terão que ser minimamente suscetíveis de explicação. Ela prevê que a autoridade nacional, que infelizmente ainda não existe, possa realizar auditorias e, portanto, ter um acesso com o mínimo de controle a esse respeito. Onde me parece que talvez a metodologia econômica possa ser muito útil é exatamente saber o que pode ser feito a partir do dado. Porque se temos muitas dificuldades de entender o caminho pelo qual, de inputs, a gente chega aos outputs, já a apuração dos dados que são utilizados nesse sistema de inteligência artificial, aí a gente já teria um passo mais acessível. E se conseguirmos desenvolver ferramentas para entender, bom, a partir desses dados, tais e tais utilizações podem ser feitas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que seria uma excelente contribuição. Obrigado, Ana. Guilherme. Estou me sentindo aqui no Se Vira nos 30, agora nos 20. Agora vai.
Eduardo, eu acho que o esforço do DE tem sido esse cada vez mais, de pegar os casos desde o início, quando a SG já vê uma questão problemática, a gente tem discussões semanais de casos, e quando a gente identifica, a gente tem entrado nos casos, muitas vezes, com 15 dias, 30 dias. Os casos mais longos que a gente pega é com, sei lá, 60 dias. Então, a gente tem muito tempo para trabalhar. E, se você perceber, a maioria dos... Nossa, está saindo fogo ali. Na maioria dos... Saindo fogo. Na maioria dos casos que a gente analisa, a gente tem um parecer econômico junto com o parecer da SG. Então, na maioria dos casos, quando um parecer geralmente sai do DE no tribunal, talvez um segundo parecer, talvez testando alguma questão adicional que apareceu, mas na maioria dos casos a gente tem feito isso justamente para endereçar essas questões que muitas vezes a gente precisa de tempo, não dá para fazer lá no final, fazer uma análise em 30 dias, 15 dias. Então, a nossa prática é essa, sempre entrar no início dos casos. Obrigado, Guilherme. Então, vou pedir uma salva de palmas para os palestrantes.